Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos apóstolos, aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Os irmãos devem saber que se tem algo que nos tira do sério, são as dores. Aquela dor na coluna, um dia eu vi um irmão falando que trevou, dor na coluna, e tira a gente do sério, deixa a gente até de mau humor. A dor na coluna, a gente não sabe o que faz. Dores musculares, deu mau jeito, né? Fala por aí, são as mialgias, torcicolos, dores articulares, que alguns falam: estou com dor na junta. Como causa sofrimento essas dores na junta, popularmente falando, não é? Dores que nos tiram do sério, causam muito sofrimento. Mas como nós mesmos sabemos e concordamos, e até já conversamos uns com os outros, apesar da dor física machucar-nos, fazer sofrer bastante, a dor emocional, aquela dor psicológica que mexe com todos os nossos sentimentos, ela pode causar mais sofrimento que a dor física. Eu creio que todos concordam aqui comigo. Ela demora a passar. Quando passa, ela afeta o nosso ser de forma geral. Quando é a dor em determinado lugar do corpo, a gente consegue até trabalhar o cérebro para isolar aquela dor ali, mas quando a dor é emocional, quando o sofrimento tem a ver com a parte dos nossos sentimentos, às vezes é incontrolável. Eu tenho certeza que você já passou aqui por situações tensas, situações angustiantes, estressantes, de um parente, quem sabe, que faleceu. Dor emocional muito grande, toma você, a pessoa fica às vezes tempo sem se reerguer, sem se levantar. Alguém que falou mal de você, que te difamou, a traição de um grande amigo, uma humilhação que sofremos em público,
às vezes causa mais dor que a dor física, porque nós não conseguimos lidar direito com ela. Ela traz sofrimento, acaba com o nosso dia. Há situações em que você já deve ter dito: olha, parece que eu estou sentindo dor no meu coração. A dor é emocional, é sentimental, mas parece que dói o coração fisicamente. Nesse sentido, a dor da alma causa mais sofrimento que a dor física. E quando nós pensamos no sofrimento de Jesus por nós, nos vem à mente principalmente as dores físicas que Jesus sofreu, que realmente marcaram a história. Se eu pedir para os irmãos pensarem em algo que Jesus sofreu, quem sabe a primeira figura que vem seja a figura lá do Calvário, a cena do Calvário, cravos perfurando as mãos e os pés do nosso Senhor, um Jesus abandonado numa cruz, o calor do meio-dia, o sol, o corpo suspenso, a dor física devia ser imensa. Os irmãos devem lembrar disso. Ou quem sabe lá no Getsemane, lugar da prensa, onde enquanto ele orava, Judas vai o entregar por algumas moedas aos soldados. Ele é amarrado, acorrentado e levado como que arrastado à prisão, onde ele vai sofrer muitas torturas. Quem sabe você lembre do pretório, lugar onde só os soldados tinham acesso. Era uma sala de compartimento da guarda real. Lá Jesus levou cusparadas, pegaram um caniço e bateram na cabeça de Jesus, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, sofrimento terrível, de dor física, realmente marcante. Mas como nós concordamos na introdução que nós fizemos aqui, e os irmãos, eu tenho certeza que concordam comigo, a dor emocional, a dor psicológica às vezes dói mais que a dor física. Nós precisamos lembrar de algumas dores que Jesus enfrentou no coração, na sua emoção. O Jesus homem, para que o plano redentor de Deus fosse cumprido em nós, como nesse episódio que nós vemos aqui em João 13, onde ele passa por um sofrimento moral. Ele era rei, ele era Deus, e se rebaixou como servo, para que os seus discípulos naquele momento fossem feitos senhores, porque quem lavava os pés era o criado, e lavava os pés daquele que era mais importante. Isso é dor moral, dor emocional, que mexe com o coração, a humilhação. Sem dúvida Jesus sofreu ali, ele era perfeito. Jesus era santo, não é santo, puro, poderoso, ele é majestoso. Se você lembrar o que ele diz no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, esse Jesus estava desenhando a terra, criando o homem em todas as criaturas. Lá no capítulo 1, versículo 3, que João diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, Jesus, o Verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha o Criador tendo que lavar pés de pessoas imperfeitas, arrogantes, pecadoras, presunçosas, orgulhosas. O mesmo Jesus que é cheio de glória, de majestade, de poder, que fala mais à frente na sua oração ao Pai, no capítulo 17, olha, glorifica-me de novo, com a glória que eu tinha antes que existisse o mundo. João 17,4. Sem dúvida, Jesus sofreu emocionalmente de forma muito grande aqui, tendo que se rebaixar, tendo que se humilhar perante pessoas, como eu já disse, pecadoras,
imperfeitas, arrogantes, orgulhosas, quando o pé dele deveria ser lavado em respeito, em honra, como o Senhor, Ele tem que lavar aqueles pés empoeirados, sujos, que simbolizam também o pecado, não só daqueles homens discípulos, mas de nós também. Mas por que Jesus se submeteu a passar por tão grande sofrimento emocional? Para revelar algumas virtudes, e eu enumero aqui pelo menos duas, para como homem. Jesus, sim, iria cumprir com aquilo que estava determinado, e nesse cumprimento diante do Pai, do plano redentor para nós, Ele revela duas virtudes com relação a nós, homens. A primeira virtude que Jesus revela nesse sofrimento que Ele passou, eu posso te garantir que é muito sofrimento, um rei santo, puro, perfeito, tem que lavar pés sujos, empoeirados, de pecadores limitados e perfeitos. Primeira virtude é o amor. Jesus lavou aqueles discípulos, trazendo já para nós, nos lavou com as águas da purificação, purificação diária. Guarda isso. Jesus estava revelando uma virtude, o amor, lavando com águas purificadoras, de purificação diária. Veja o versículo 1, o que diz, para você entender o que a primeira virtude é o amor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, aqueles, por exemplo, os 12, amou-os até o fim. Por isso, versículo 5, depois, mais tarde, né, nessa ocasião, deitou água na bacia, por amor, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com toalha com que estava cingido. Veja que o texto nos diz que Jesus sabia que estava aproximando a sua morte. Era uma quinta-feira, na sexta ele seria crucificado. Um dia antes, porque amava os seus discípulos e amou até o fim lá na cruz e ama até hoje, resolveu então fazer um ato específico com eles para revelar esse amor, lavar os pés daqueles apóstolos, purificar. Eu posso dizer para os irmãos que o derramar de águas naqueles pés é o derramar do amor de Cristo sobre aqueles discípulos e sobre nós também. Enquanto Jesus sofria como escravo, porque essa era um dever de qualquer criado, por mais inútil que tivesse ali, que não soubesse fazer nada, pelo menos lavar o pé do visitante. Ele sofreu como escravo, como servo, para revelar o amor por nós. E olha que é um amor diferente do que nós estamos acostumados. Guarda bastante isso no seu coração. Você precisa saber que Jesus sofreu por amor a você. E um amor que é perene. Amor que é perene é um amor que é duradouro. É um amor que é imutável. É um amor que é eterno sobre nós. E muito abundante. Amor perene é um amor que não está sujeito às circunstâncias, como é o nosso muitas vezes. Nosso muitas vezes é sujeito às circunstâncias da vida. Aqui não. Sabendo que estava chegando a sua morte, e sabendo que algumas circunstâncias, mesmo assim, Jesus quis lavar os pés daqueles apóstolos. E o que ele já sabia, por exemplo, além de estar chegando a sua morte? Jesus sabia, por exemplo, que um deles, Pedro, iria negá-lo logo mais. Ele sabia disso. Veja aqui, amor, sabendo que alguém vai te negar, porque Ele é Deus e conhecia todas as coisas, 3 vezes, ou seja, várias vezes. Não se apega ao número 3, várias vezes, como nós negamos ao Senhor várias vezes.
Mesmo assim, ele quis lavar os pés, ele quis derramar o seu amor, revelar amor, a virtude do amor. Por isso é perene, independente da circunstância, é abundante, é eterno, duradouro. Sabia também que o seu tesoureiro de confiança iria traí-lo, e mesmo assim, ele vai lá e lava os pés de Judas Iscariotes. Iria vender por 30 moedas de prata, que daria para comprar uma propriedade, quem sabe um terreno. Compraria um terreno na terra e não teria um terreno no céu, né? Mas Jesus sabia disso. Mas o amor dele é perene. O derramar de águas aqui é duradouro, é abundante, é eterno, não está sujeito às circunstâncias. Esse é o amor de Deus por você, que quem sabe já o negou, que quem sabe já o traiu. Além disso, Jesus também sabia que aqueles discípulos estavam muito preocupados, quem sabe mais preocupados com quem seria o maior do reino dos céus. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 24, você vai ver que os discípulos estão numa discussão entre eles para ver quem seria o melhor, quem seria o maior. Orgulho, presunção. Jesus sabia disso, e mesmo assim, sabendo de tudo isso, que estava diante de homens pecadores, arrogantes, como diz na gíria de hoje, traíras. Quem sabe estamos nos identificando, né? Mesmo assim, Jesus revela o seu amor por nós, lavando os pés, purificando a vida daqueles homens. Esse amor, além de ser perene, era um amor pessoal, intransferível. Ele amava cada um individualmente. Eu quero voltar um pouquinho na questão do Judas Iscariotes. Jesus sabia disso. Na oração sacerdotal, lá em João 17, versículo 12, ele vai lembrar ao Pai, vai dizer ao Pai: olha, eu guardei todos, exceto um, o filho da perdição. Ele é Deus, ele já sabia. Mesmo assim, fique ciente disso. Se você nunca imaginou isso, fique ciente que Jesus lavou sim os pés de Judas. E você me perguntaria: se são águas purificadoras, então por que Judas não foi salvo? Mas veja que no versículo 6 há uma conversa um tanto interessante. Quando Jesus vem na direção de Pedro para lavar o seu pé também, Pedro tem uma atitude até louvável, mas seria mais louvável se já tivesse tomado essa atitude antes, quando Jesus já estivesse pegando o balde, a bacia e a toalha, seria muito melhor. Mas quando chega na frente dele, ele até tem uma atitude, uma reação louvável no início, dizendo: olha, o Senhor não vai lavar meus pés, não. Eu sou o servo, o Senhor é o mestre. Mas então Jesus diz a ele assim: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Eu tenho que purificar, eu tenho que fazer a purificação. E aí Pedro diz assim: olha, então, Pedro é muito esperto, então lava tudo, lava minhas mãos, já derrama dessa água aí na minha cabeça. E Jesus diz uma frase interessantíssima no versículo 10: aquele que já foi banhado não precisa lavar senão os pés. Irmãos, aqueles discípulos já tinham tomado banho para a refeição, mas era comum que antes de se assentar à mesa eles se lavassem as mãos, os pés, andavam de sandálias, não havia asfalto, nem carpete, nem um piso bonito como esse da igreja. Sujavam muito os pés, e aos judeus era necessário se purificar antes das refeições. Embora estivessem de banho tomado, falando fisicamente, aos pés ainda era necessário, as mãos. Mas Jesus aproveita
banhar físico para dizer que um não havia sido banhado. Porque esse banhar que Jesus quer dizer é o banhar eterno, o batismo eterno com o Espírito Santo, um só batismo, que é externado pelas águas, mas que nem todos que foram batizados com águas caindo sobre, se banhando, nem todos esses são batizados internamente. Prova disso é que você conhece pelo menos alguma pessoa que já foi até batizada, e já está muito longe dos caminhos do Senhor, e nem quer mais voltar, e nem vai voltar. Porque o batismo, como Paulo diz aos Romanos, é o batismo do coração, a circuncisão é do coração. O ato externo é só para comprovar perante os homens que nós temos uma vida diferente, selamos, nos unimos com Cristo. O que Jesus estava querendo dizer é que aqueles que já tinham se banhado com o batismo não precisavam mais de banho. Embora um ali, Judas, não havia se banhado, mas mesmo assim, banhado só externamente, tinha recebido o batismo só externo, não interno, mas mesmo assim a purificação diária foi feita a Judas, e é feita a todos nós. Por isso digo que são águas de purificação diária, e foi lavado, ou foram lavados os pés de Judas. Veja que amor, lavar os pés até de um pecador, lavou os pés até do filho na perdição, para mostrar que o amor de Jesus é perene, individual, imutável, abundante. Essa é a primeira virtude que tem que estar bem clara nas nossas vidas. Versículo 10 ele diz: ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Ou seja, nem todos receberam realmente o batismo. Alguns se banharam com águas, mas não internamente, apenas externamente. Veja que Jesus sofreu. Ele está ali como servo, como escravo, enquanto os discípulos estão como senhores. Se nós pintássemos um quadro dessa cena, sem conhecer a história, simplesmente vendo alguém lavando os pés, nós iríamos pontuar Jesus como escravo, como servo, os discípulos como senhores. É que nós já conhecemos a história, então fica mais fácil para nós. Segunda virtude, a humildade. Jesus tirou o seu manto e vestiu o avental da humildade. Vou repetir: Jesus tira o seu manto para vestir o avental da humildade. Irmãos, o comum e o esperado naquela época era que o anfitrião recebesse convidados e enviasse então um dos criados para ir lá e se ajoelhar perante o visitante. E não só para lavar os pés que estavam empoeirados, quem sabe feridos, sujos, nem só por isso, mas também porque é sinal de honra, sinal de respeito, e de que você é bondoso para com aquela visita. Só que eles estão num lugar onde não há criados. Jesus e os seus discípulos estão aí. Em outro evangelho diz que Jesus mandou Pedro e João ir preparar a ceia. Eles mesmos prepararam e eles mesmos sentaram para participar da ceia, do jantar. Era perto da tarde, do jantar. Não havia ninguém ali para lavar os pés. Mas se você voltar no capítulo anterior de João 13, João 12, você vai ver que Jesus estava com seus discípulos em Betânia, na casa de um fariseu, e Maria, a irmã de Lázaro, foi lá, se ajoelhou e lavou os pés de Jesus. Aquele fariseu ainda reclama: você não vai tirar essa mulher daí que está importando? Ele fala: essa sim entendeu que está diante de mim, diante do rei. Em outras palavras, capítulo 12, os discípulos estavam juntos, eles não se apartavam de Jesus. Instantes antes eles tinham presenciado em uma outra cidade, porque eles estão andando, Betânia, pertinho de Jerusalém.
que estão presenciando pessoas lavando os pés de Jesus. Mas quando chega a vez dele, ninguém se apresenta, e é Jesus que tem que demonstrar humildade e sofrimento com o rei, e se curvar, e se humilhar, se agachar perante homens. Volto a dizer, se colocar como escravo perante senhores. Versículo 4, acompanhe comigo, capítulo 13. Diz que Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aquele avental que se costuma colocar na cintura, cingiu-se. Tudo isso enquanto os discípulos inúteis ficavam apenas observando a cena. Jesus é rebaixado. Jesus é rebaixado para discípulo enquanto está perante mestres ali. Nenhum deles realça ou esboça alguma reação. Só Pedro, quando chega na frente dele, mas no início nenhum. Jesus tem humildade para se encurvar. Você sabe como é difícil se encurvar perante alguém. Você sabe o quanto é difícil se ajoelhar perante alguém. Pode ser até pessoas que se amam. É difícil até falar coisas boas para as pessoas. Quando nós temos alguns encontros de casais aqui, nós fazemos algumas brincadeiras do homem ou da mulher se ajoelhar e se declarar o seu cônjuge. Há um constrangimento tão grande, uma dificuldade tão grande da maioria, não de todos, mas da maioria. Não é fácil se curvar, não é fácil se ajoelhar e olhar para pés sujos, empoeirados, que, volto a dizer, simbolizam pecados. Jesus teve essa humildade, mas primeiro teve que tirar sua vestimenta, para depois cingir-se com uma toalha, para depois se vestir como se fosse um criado. Tirar a vestimenta. Quando Jesus tira essa vestimenta, isso significava esvaziar-se dessa glória, deixar o seu poder, anular o seu poder, assumir em forma de servo, de criado. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Veja que antes de colocar a toalha, Jesus tem que tirar sua vestimenta. Eu entendo que Jesus tirou a vestimenta da glória, vestimenta de seu poder, para ficar como um servo, como um criado. Filipenses 2. Por isso Paulo diz em seus Filipenses 2, capítulo 6. Versículo 8. Pois ele, capítulo 2, versículo 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, esvaziou, tirou a vestimenta. Vestimenta da glória, do poder que ele tinha, da majestade. Assumindo forma de servo, está colocando avental. Tornando-se em semelhança de homens, de criados, de servos, de escravos, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte. Quando eu entendo que é até a morte, eu sei que antes também. Antes é aqui, ele está indo para a morte, está um pouquinho antes, tornando-se obediente até, subentende que antes também ele foi obediente. Exatamente aqui. Paulo sabe disso. Diz que ele foi obediente até a morte, inclusive lá no cenáculo, onde eles estão, fazendo a última ceia. Daqui a pouco Jesus vai pegar o pão, desse mesmo ambiente, na sequência, depois de dizer mais algumas palavras, ele vai distribuir o pão, vai pegar o cálice e vai dizer aquelas palavras bonitas que nós já conhecemos. Jesus trocou as roupas ali, tirou as vestes da glória,
se disponibilizando como servo, mas da forma mais profunda que você possa imaginar. Isso deve nos levar a compreender, como aqueles discípulos, que nós precisamos muitas vezes trocar os guardanapos por aventais. Nós precisamos fazer isso algumas vezes. Jesus tirou o guardanapo daqueles que estão assentados, como governos, senhores, para colocar uma mental. Humildade, sofrimento para quem é um rei, tirar sua vestimenta de glória, de poder, de majestade, por cada um de nós. Pelos discípulos, ele fez isso. Eu diria que Jesus se ajoelhou para que nós um dia estivéssemos de pé na glória. Jesus se encurvou para que nós permanecêssemos eretos em santidade, em consagração. Jesus nos lavou, nos purificou, limpou nossas feridas, para que nós fôssemos vistos como justos, justificados. Era um símbolo daquilo que ele iria fazer logo mais na cruz, não com água, mas com o próprio sangue. Teve que sofrer da glória celestial para o plano terreno, do serviço terreno. E alguns ainda pensam que ele sofreu mais na cruz, na dor física. Realmente foi marcante. Mas você sabe, como nós dissemos no começo, quanto dolorido a dor emocional, aquela que mexe com sentimentos, aquela que nos deixa muitas vezes apáticos, sem fome, indispostos para tudo. Jesus sofreu angústias por mim e por você. Revelou humildade, revelou amor por nós. E sabe o que ele fez a seguir? Vai para frente aí que você vai ler, ele vai cear. Ele já está ceando no que diz respeito a comer. Cear era o jantar ali, a ceia, o jantar. Mas ele vai cear agora naquela ceia que nós conhecemos como a mesa do Senhor. Vai partir o pão. Vai distribuir o cálice. Mas antes ele tinha que mostrar essas virtudes. Deixar bem claro. Do amor para conosco. Enquanto ele teve que se humilhar, para que nós estivéssemos de pé. Você ama muito a Jesus. Mensagem que Deus colocou no meu coração, para que nós meditássemos hoje, no dia de ceia, que você se prostre amando muito a Jesus. Se imagine na ceia, ou tente imaginar se Jesus estivesse aqui agora, lavando os seus pés. Quantos de nós realmente levantaremos dizendo, jamais, e eu não nada por você? Pois eu te digo que ele não ia deixar. Mesmo se nós disséssemos isso, como Pedro disse, ele não ia deixar. Ele quer provar o amor dele por você. Ele quer nos ensinar algo sobre verdade. Tanto é que no versículo 12 para frente, ele vai dizer para os seus filhos: entenderam o que eu fiz? Façam isso também. Mas ele queria se humilhar para que o plano da redenção da sua vida fosse cumprido. Era preciso passar por isso. Era preciso alguém se humilhar para tirar do quadro que estava no outdoor, que estava pregado lá, a exaltação do homem, através da cobiça, desde lá dentro. É preciso um homem se humilhar. O nosso Deus Filho, o nosso Senhor Jesus fez isso por nós. Se isso não for motivo de você participar dessa mesa com grande constrangimento, mas também com temor, com ousadia, eu não sei o que mais pode tocar o teu coração.
quero ver que você está convicto agora na presença do Senhor, reconhecendo quem é Jesus. Que Deus te abençoe. Quando você estiver comendo o pão agora, quando você estiver tomando o cálice, lembre ou imagine como se Jesus estivesse lavando seus pés nesse momento, te glorificando, te restaurando diariamente. É que você não adquira terrenos como Judas, embora não adquiriu, só ficou na vontade, só no desejo. Os irmãos conhecem a história. Se nós possamos ter orações celestiais guardadas por Jesus na glória. Senhor nosso Deus, prepara as nossas vidas agora. Vamos participar da ceia do Senhor. Foi assim que o Senhor quis e ordenou. Nós aprendemos hoje pela manhã que não devemos tentar te agradar da forma que achamos ideal, mas que temos que te agradar da maneira que convém, que te satisfaz, que te agrada realmente, meu Deus. E essa é uma maneira de estarmos de forma digna na tua presença. Esses irmãos que o Senhor trouxe hoje aqui, meu Pai, que sejam desde já tomados pelo teu Espírito e que uma limpeza já esteja sendo feita no coração, que eles possam estar agora na tua presença, pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo as suas fragilidades, reconhecendo que muitas vezes te negam, reconhecendo que muitas vezes te traem, reconhecendo que muitas vezes querem lugares de destaque, de glória, como qualquer ser humano pecador, mas reconhecendo que esse não é também o lugar da glória, o lugar de destaque é do Senhor Jesus. Que nós possamos ser tomados pelo teu Santo Espírito, que possamos, na medida do possível, meu Pai, deixar de trair o teu nome, o teu Senhor Jesus, perante aqueles que a gente conhece, deixar de negar diante da nossa postura, da nossa forma de viver com as pessoas, deixar de te negar, deixar de resplandecer a luz da palavra que deve estar em nós, refletir em nós sobre aqueles que ainda não te conhecem. Prepara-nos para a mesa, prepara-nos para a ceia agora. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Prepare aí no seu coração um cântico especial.